Olá, eu sou a professora Célia e nós vamos começar a nossa segunda aula de contabilidade geral. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos iniciais ainda, mas agora sobre os usuários da informação contábil, sobre a estrutura conceitual básica, sobre as características da informação, regime de competência e regime de caixa. Os usuários são pessoas ou entidades que necessitam de alguma informação contábil para tomarem decisões e classificam-se como internos e externos. Então, os usuários são para quem a contabilidade é mantida, é para quem a contabilidade é feita. E nós classificamos então como internos. Internos são aquelas pessoas que trabalham na empresa. São aquelas pessoas que precisam tomar decisões e são aquelas pessoas que a contabilidade precisa ser detalhada. Ela precisa levar esta informação que dê suporte para a tomada de decisão. Diferente dos que estão externos à empresa, aqueles que possuem relação com a empresa, mas não possuem relação de trabalho. Precisam estar cientes do que acontece nas empresas, porém de uma maneira uniformizada. Os usuários internos são os gestores, são os funcionários da empresa, chefes de seção, aqueles que precisam de informação. Os usuários externos, pode até a gente achar estranho, por que eles precisam de informação? Eles não precisam saber nada sobre a minha empresa. Precisam sim. O fornecedor, ele não está dentro da empresa, mas ele tem um relacionamento com a empresa e esse relacionamento, ele precisa saber se o que ele está vendendo vai ser pago. Se a empresa precisar de um empréstimo, de um financiamento, o banco vai querer saber se ele tem condição de pagamento. O governo precisa saber o que acontece na empresa a fim de tributação, de cobrança de impostos. Os sindicatos, eles também precisam saber como que esses funcionários estão sendo tratados dentro da empresa. E isso tudo sai desta informação contábil gerada. Como a contabilidade é uma ciência social e que precisa ter normas, ela tem mecanismos que orientam os contadores numa estrutura conceitual. Organizar o procedimento de geração de informação. Eu, como contadora, não posso fazer a contabilidade do jeito que eu quero. Eu preciso gerar informação, então eu faço contabilidade. Não, eu preciso ter pressupostos, eu preciso gerar informação corretamente. E aqui nós temos, como exemplo, a Resolução 1374, que nos rege aí toda essa estrutura, todos esses conceitos, essas normas, essas legislações. E existem inúmeras que os contadores, que quem vai gerar informação precisa seguir. A informação gerada, ela tem algumas características qualitativas fundamentais, relevância e representação fidedigna e características qualitativas de melhoria, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Algumas aqui, se nós olharmos, a gente já vai saber do que se trata. Ser relevante, lógico, eu estou fazendo informação, então precisa realmente ser relevante. Ser fiel, eu tenho registros, eu tenho documentos e eu tenho que seguir esses documentos. Então tem que ser fiel à realidade do que está acontecendo na empresa. Comparável, a empresa está em movimento e ela tem setores, então eu preciso comparar se a minha empresa e outra empresa do mesmo setor que a minha, ela está ganhando mais, ela está tendo mais lucros, mais resultados, ela precisa ser verificável. Então a contabilidade com normas, ela é sempre igual, então eu preciso saber se outra pessoa, outro contador, um auditor vem até a empresa e ele consiga verificar se o que eu fiz está correto. Então, fiel aos documentos, ela vai ser verificável. E tempestividades, ela tem que ser levada no tempo correto. Informação atrasada de nada vai resolver. Não é suporte de informação? Se é suporte de informação, então ela tem que ser no tempo correto. E ela tem que ser compreensível. Se eu, como contadora, faço essa informação, eu gero essa informação através de relatórios, de demonstrações,
e o gestor, a pessoa que vai utilizar essa informação não compreende, então ela não vale nada, ela não dá suporte. Então todas essas características elas se complementam. Se ela é verificável, tempestiva, comparativa, ela vai ter a relevância. Então elas se complementam. Essas características estão lá na Resolução 1374, que é o nosso suporte contábil. Nós temos como pressuposto o regime de competência e o regime de caixa. No regime de competência, as receitas e despesas deverão ser reconhecidas a partir do fato gerador. Então não importa se uma venda a prazo foi em fevereiro ou foi em março. No mês em que ela acontece ou no período em que ela acontece, ela precisa ser reconhecida. Fato gerador: a nota fiscal foi emitida, as mercadorias saíram da empresa, ou ficou dinheiro em caixa ou ficou uma obrigação a ser paga. No regime de caixa, nós temos receitas e despesas reconhecidas pelos pagamentos e recebimentos. Então é conferência de caixa mesmo. Uma receita lá, uma venda a prazo, ela não vai ser reconhecida no momento em que foi efetuada, mas sim quando será recebida ou quando a entrada de caixa acontecer. E aí temos a divergência, porque no regime de competência, que é a contabilização de uma empresa privada, ela precisa ser pelo regime de competência, dinheiro em caixa pode não existir, mas eu reconheço impostos, eu reconheço lucro, eu reconheço o custo disso que foi vendido, sem nenhum centavo talvez no caixa, porque o pagamento, o recebimento ainda não existiu. Mas para nós entendermos melhor, nós vamos com um exemplo, com números, para ficar mais compreendido aqui. O que é esse regime de caixa e de competência? Aqui nós temos um exemplo. Uma empresa tem vendas de suas mercadorias realizadas no valor de R$1.000, em 4 parcelas mensais de R$250, sendo que a primeira parcela será recebida após 30 dias da venda. Essa venda foi realizada no dia 20 de fevereiro. Pelo regime de competência, a venda foi dia 20 de fevereiro. Então eu reconheço essa venda de R$1.000 em fevereiro. Pelo regime de competência, é receita, é venda de fevereiro. Pelo regime de caixa, não. Pelo regime de caixa, em fevereiro eu não reconheço nada. Eu vou reconhecer as parcelas que serão recebidas, mês a mês, março, abril, maio, junho. É aqui que eu reconheço pelo regime de caixa, diferente do competência, porque competência é só fevereiro, não importa quando serão recebidas. Tomara que vocês tenham aí compreendido a diferença entre esses dois regimes e a nossa ciência contábil está aqui ao seu dispor. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.